seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que
salvação, porque em Jesus está a nossa esperança. Vem Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus. Ansiamos pela Tua vinda, ansiamos pela Tua presença. Clamamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos, Senhor, por Ti. Nós ansiamos, Senhor Jesus, por Ti. Igreja, se você anseia por esse Jesus, adore a Ele, engrandeça Ele. Ele está a caminho, a sua vinda está próxima, e nós estamos clamando: vem, vem Jesus. Nós ansiamos pela Tua vinda, ansiamos por Ti, Jesus, para clamarmos 24 horas que o Senhor é santo, que só o Senhor é santo. Oh Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos fazer um coral bem lindo. Vem Jesus, vem Jesus. Clame, igreja, clame. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, igreja. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. A tua igreja clama Jesus. Aleluia, Senhor Jesus, Jesus. Igreja, será num piscar de olhos. Esteja preparado para a hora que o Senhor Jesus apontar e as trombetas trocar, que você suba com Ele. Mantenha a cada dia a tua salvação. Renove os teus votos a cada manhã com o Senhor Jesus. Não deixe nada, nada te tirar da presença dEle. Não deixe que nada te tire do caminho dEle. Não deixe que nenhuma picuinha, nenhum maldizente, nada, nada, nada te tire da presença do Senhor. Foque os teus olhos nele, porque a vinda dEle está aí. Jesus está aí, igreja. Os sinais indicam isso, e que você possa se manter em pé, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Você está clamando: vem Jesus, e Ele virá nas nuvens de glória, e vamos poder declarar: santo, 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 24 horas por dia, porque só Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Aplauda, engrandeça ao Rei dos Reis, aquele que é por você, aquele que tem renovado as tuas forças a cada dia, aquele que tem te mantido em pé. Só a Ele toda a glória, só a Ele é o único Deus que é adorado neste lugar. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Se assente, se acomode. Meu Deus, que louvor lindo. Que louvores lindos. A gente não sabe se grita, se corre, se deita no chão, como é bom adorar o Senhor. Parabéns, todos os louvores. Vocês trazem o céu na terra. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5 somente. Vamos ministrar sobre uma personagem que Deus falou comigo no dia que o pastor Edmilson estava pregando. Na noite que o pastor Edmilson estava ministrando aqui pelas pessoas, Deus estava falando comigo ali.
para pregar sobre Raabe. Uma mulher que nos chama atenção pelo histórico dela. E vamos conhecer o histórico desta mulher. Vamos remir o tempo. Mateus capítulo 1, versículo 5 somente. Salmão gerou a Raabe, Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e a Obed a Jessé. Mas o que eu chamo a atenção é simplesmente Raabe. Senhor, nós queremos te agradecer, porque estamos na tua casa, estamos na tua presença. Obrigado porque nós acordamos, porque as tuas misericórdias foram renovadas nesta manhã nas nossas vidas. Porque tem pessoas que deitaram e não acordaram. Mas nós estamos aqui porque as tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, vou falar com a tua igreja agora. Fale com ela da maneira que o Senhor falou comigo, no nome de Jesus. Amém. Quando você olha para esta mulher, quando você olha para o histórico desta mulher, você, se não tiver o Espírito de Deus, você fala, como pode? Simplesmente Raabe é o título da mensagem. Em termos humanos, esta mulher não tinha nada de especial. Pelo contrário, era uma gentia, era uma ímpia, que adorava deuses estranhos, que vendia o seu corpo. Mas a Bíblia relaciona Raabe ao Messias, como antepassada de Cristo. E isto, para que acontecesse, ela percorreu um longo caminho, até entrar na árvore genealógica de Jesus. Mas algumas perguntas saltam da nossa mente, do nosso coração. Como pode? É a pergunta que surge a nós. Como pode uma meretriz ter fé? Seria possível? O que ela fez para Deus mudar a história desta mulher? Como ela chamou a atenção de Deus? Se você estudar sobre esta mulher um pouquinho, você vai ver que ela era dona de um bordel. Ela era cafetina. Ou seja, ela vendia o corpo, ela se prostituía, era uma meretriz, mas também ela tinha pessoas que trabalhavam para ela. A casa dela era um bordel. Aqui no estado de São Paulo não se usa essa expressão, mas como lá no sul se usa. A casa dela, eu vou falar uma expressão do sul, era uma zona. Como pode isso? Gostaria de chamar a atenção para a fé desta mulher. Porque a fé desta mulher chama a atenção de Deus, e Deus muda a história drasticamente dela. Drasticamente. Primeiro, nós vemos que ela tem uma fé corajosa. O que nós podemos olhar para esse texto e aprender com esta mulher, para que também Deus, o favor de Deus se manifeste na nossa vida? Primeiro, esta mulher tinha uma fé corajosa. Corajosa. Josué, vai para Josué agora, que vamos trabalhar em Josué. Josué capítulo 2. Também vai aparecer no telão. Josué 2, do 1 ao 7. Sobe depois aqui em cima, Rodriguinho. Tira daqui, tá? Fazendo um favor, você pega a igreja toda. Josué capítulo 2, versículo do 1 ao 7, diz assim, ó. Desse Tim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espiões, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Versículo 5, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram,
não sei para onde foram, e depois eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Eu vou explicar, olha para o altar. A bola da vez agora é Jericó. Israel atravessa, está na terra de Canaã. Moisés tinha morrido, passou-se 40 anos, Deus agora se agracia do povo novamente, e a bola da vez agora é atravessar, passar por Jericó, que era caminho para chegar na terra prometida. E a bola da vez agora, Deus falou assim: destrói Jericó, vou entregar nas tuas mãos. Sabedor, sabe o que é Josué, discípulo de Moisés que tinha falecido. Josué manda agora não 12 espias, manda 2 espias na mesma terra, na terra prometida, mas agora em Jericó, para observar a terra, observar o exército, observar o comportamento do povo e observar as muralhas, observar todas as nuances para que eles entram dentro de Jericó. Os 2 espias vão. Os muros estão abertos, porque não é exército, entra 2 pessoas, então os portões da cidade estão abertos, comércio, gado, né? E aí, eles não conhecem ninguém. Como 2 homens, aonde eles vão para não chamar a atenção? Vão na casa da prostituta, vão na casa de Raabe, eles vão no prostíbulo. E ali, eles ministram para a mulher. E aí, essa informação chega no ouvido do rei, porque Jericó é uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Por exemplo, o Vaticano é uma cidade-estado. Não é um país, é uma cidade-estado. Então, Jericó era uma cidade-estado, a qual tinha moeda própria, rei próprio, leis próprias. Muito bem. E essa informação chega no rei, e o rei corre na casa de Raabe e fala assim: escute, eu ouvi falar que entrou 2 espias aqui, me dê eles, né, senão eu vou matar você. Me dê eles, senão sua batata vai assar. Me dê eles, senão eu taco fogo nisso aqui tudo. E ela nos mostra uma fé corajosa. Ela fala assim: não, meu senhor, eu recebi de fato, mas eles não sabiam de onde eles vieram, eles já deram linha, foram embora. Mas na realidade ela tinha escondido eles na laje, no eirado, na laje, no sótão em cima, né? E guardado eles ali. Essa mulher tem uma fé corajosa. Jericó era uma cidade-estado protegida por uma impotente muralha dupla de 5 metros de largura. Era a largura da muralha. E Raabe, o prostíbulo dela ficava numa esquina desta muralha, numa das esquinas. Em Josué 2,15 você vê isso. Josué envia 2 espias para espiar a terra. Então Raabe acolhe eles. Ela coloca em perigo a sua vida, ela coloca em perigo a vida da sua família, ela coloca em perigo a sua empresa, que ela tinha uma empresa, e ela coloca em perigo a vida dos funcionários daquela empresa, quando os escondeu diante do rei. Ou seja, ela se posiciona perante uma possível crise com o rei. Ela se posiciona perante uma possível crise entre os soldados. Ela não teve medo de ajudá-los. E se o rei tivesse descoberto a dissimulação de Raabe, meu Deus, ela teria sido executada como traidora. Ouça, igreja, aqueles 2 espias representavam e representam o povo de Deus. E nós, como igreja, não podemos ocultar a nossa fé. Fé esta salvadora em Cristo Jesus, dos quais, independente das consequências diárias hoje na nossa vida, pela nossa fé em Cristo Jesus, temos que nos posicionar perante situações do dia a dia, se queremos o agir de Deus em nossa vida. Se nós queremos o favor de Deus em nossa vida, nós temos que aprender a se posicionar. Temos que entender que somos sal, temos que entender que somos luz, temos que entender que o porquê dessa terra não está pior, é por nossa causa. Porque se já está difícil com a nossa presença nesta terra, imagine se a igreja for tirada, aí que vai piorar mais. Se os valores estão deteriorando, e com a nossa presença, imagina o que será do mundo sem a igreja de Jesus Cristo. Nós ainda somos o norte do que é certo e do que é errado. A igreja, dentro da igreja ainda você tem um amor puro,
Dentro da igreja ainda você pode dar paz, Senhor, sem malícia. Dentro da igreja você pode abraçar ainda sem malícia. Ainda dentro da igreja você pode ter confraternizações entre pessoas, né? Não só mais entre família, mas entre pessoas. Então dentro da igreja você ainda encontra o amor de Deus. Por isso nós devemos nos posicionar. Por quê? Temos que ter muitas vezes uma fé corajosa, crendo que Deus livra, crendo que Deus nos guarda, crendo que Deus nos protege, crendo que Deus nos provê, crendo que Deus cuida, crendo que Deus supra a nossa vida. Senão, paramos. Não podemos ser agente secreto. Mas, pastor, eu sou muito pequeno, como terei esta fé corajosa de Raabe? Deus já sabia que você faria essa pergunta no seu pensamento. Por isso Deus manda Paulo escrever para você, usando a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 29. Nós temos que aprender a nos posicionar perante o dia a dia, perante as crises, perante as pessoas, perante as autoridades. Você fala assim, mas é muito fácil Raabe ter esta fé. Não, querido, é fácil porque nós já conhecemos o final da história dela. Imagine ela vivendo essa situação. Diz o texto: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, Deus nos escolheu, queridos. Deus nos escolheu. Agora nós precisamos ter uma fé corajosa, não uma fé de agente secreto, não uma fé escondida, uma fé corajosa. Segundo, por que essa mulher entra na árvore genealógica de Jesus Cristo? O que ela fez para mover o coração de Deus? Segundo, esta mulher tem uma fé confiante. Josué capítulo 2, do 8 ao 11, diz assim o 8: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes cai sobre nós, para que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes os dois reis dos amorreus, que é Seom e Oque, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Olha o que essa mulher diz, igreja: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Primeiro, essa mulher tem uma fé corajosa. Segundo, ela tem uma fé confiante. Quando ela disse no versículo 2:9 aqui, no versículo 9: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, Raabe demonstrou mais fé do que aqueles 10 espias 40 anos antes. 40 anos antes foram 12 espias ver aquela terra. 2 falou assim: vamos lá porque Deus é conosco. 10 falou assim: não, não tem como ir. Ela demonstra mais fé. Agora, o absurdo é que Raabe não foi testemunha ocular da travessia do Mar Vermelho. E o absurdo é que os 10 espias, 12 mais 10 não creu, eles foram testemunha ocular da travessia do Mar Vermelho. Ela não viu, mas creu. Opa, Jesus falou sobre isso. Mais bem-aventurado vós que não viu, mas creem, do que aqueles que veem e não creem. Ela não viu, mas creu. Mas os 10 espias foram testemunhas e não creram. Meu Deus! Que fé confiante de Raabe. E a fé confiante dela se baseia em fatos, não se baseia em sentimentos. A fé de Raabe se baseia em fatos, não em experiências pessoais. E olha que experiências pessoais nos ajudam muito.
Os 10 espias tiveram experiências pessoais da travessia do Mar Vermelho. Raabe não teve essa experiência. Mas o fato que isso existiu, o fato ocorrido chegou até o ouvido dela. E ela creu. Isso aconteceu 40 anos antes. Meu Deus. Meu Deus. Ela já ouvira falar dos grandes milagres que Deus havia realizado. Olha que confissão de fé tremenda que Raabe fala em Josué capítulo 2, versículo 11, a parte B. Ela fala assim na parte B: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Ouça, igreja. Para nós falar isso é fácil. Nós conhecemos Deus, já andamos com Deus, temos uma história com Deus. Mas ela, vindo de uns lábios de uma mulher cuja vida havia sido instruído na idolatria pagã, ela foi criada dentro da idolatria pagã. Raabe creu no único Deus, não em vários deuses que habitavam o templo em Jericó. Ela creu em um Deus pessoal, quando ela disse, vosso Deus. Ela creu que Deus agiria em favor daqueles que confiam nele. Chama atenção aqui para o altar. Hoje, para muitos cristãos, Deus é apenas Deus dos céus e não na terra. Alguns acham que Deus manda só lá em cima. Por causa das suas lutas, por causa das suas provas, muitos crentes que estão dentro da igreja acham que Deus não é Deus mais na terra. Quando o texto diz que o mundo jaz no maligno, eles entendem que o mundo pertence a Satanás, e não pertence a Satanás. O mundo pertence a Deus, mas foi dado temporariamente para Satanás. É como a concessão das rodovias aqui no estado de São Paulo. Existe uma empresa que tem uma concessão temporariamente, ela é gestora das rodovias, mas as rodovias pertencem ao estado de São Paulo. E através do pecado do homem, essa concessão foi concedida a Satanás. Mas Deus é Deus nos céus e Ele é Deus na terra. Mas alguns acham que Deus não interfere mais na terra. Mas diz a Bíblia que Raabe tinha fé confiante no Deus de Israel. E ela declara, o Deus dos céus e Deus de toda a terra. Ou seja, o recado dela é, Ele tem todo o poder para socorrer pessoas que exercem a fé confiando nele. Em Jericó, Deus achou Raabe. Em Rio Claro, só se manifesta quem exerce essa mesma fé. E declare comigo, o meu Deus é Deus dos céus e Deus na terra. O meu Deus é Deus dos céus e Deus na terra. O meu Deus é Deus dos céus e Deus na terra. Meu Deus, veja a terra movendo os céus em nome de Jesus. A tua declaração de fé não será em vão, no nome de Jesus. Mas nós temos que declarar isso. Às vezes nos esquecemos disso, que Deus, Ele é Deus nos céus, mas também Deus na terra. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus todo-poderoso nos céus e o mesmo Deus todo-poderoso na terra. Mas por causa da luta travada, da angústia, alguns acham que Deus mudou, Deus não é o mesmo. E Deus não mudou, Deus é o mesmo em nome de Jesus. Terceiro, essa mulher tem uma fé que se preocupa com o próximo. Josué capítulo 2, versículo 12 e 14. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai, a minha mãe, como também de meus irmãos, as minhas irmãs, mas com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. 14. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não nos denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos, Senhor, esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela não se preocupa somente com ela tem uma fé que se preocupa com o próximo. Ela não se preocupa somente com ela, mas ela quer a misericórdia de Deus para salvar toda a sua família. Então ela faz um ato profético no versículo 12.
Interessante, essa mulher, ela não é crente, mas ela tem atitude de crente. Olha no versículo 12, o que é ato profético? É pegar alguma coisa e aplicar no reino. Ela fala, olha no versículo 12, ela faz um ato profético. Ela diz assim, ó: agora, pois, jura-me e vos peço pelo Senhor que assim... Ó, qual é o ato profético? Ela fala, assim como usei de misericórdia para com vocês dois, eu quero que o Deus de vocês use de misericórdia para comigo. Isso é um ato profético. Ou seja, a minha reação, a minha ação com vocês, eu peço que o Deus de vocês e o Deus de vocês tenham comigo. Porque eu socorri vocês primeiro. Eu quero que vocês me socorram. Ela queria a garantia dos 2 espias quando a cidade fosse tomada. Eles cuidariam para que a família dela permanecesse em segurança. Meu Deus, é a fé que se preocupa com o próximo. Agora ouso lhe dizer que esta fé está desaparecendo. As pessoas têm fé para carros zeros. As pessoas têm fé para comprar suas casas. Elas têm fé para fazer as suas viagens, para comprar as suas roupas. Ela tem fé para fazer os seus casamentos, que para fazer um casamento tem que ter fé. Você vai marcando e entende que Deus vai suprindo. As pessoas têm fé para arrumar emprego ou para tocar as suas empresas. Elas têm fé para buscar uma restituição perante Deus, para buscar a sua cura, para buscar a sua libertação, para buscar dons. E elas não estão erradas. Mas cadê a fé que se preocupa com o próximo? Cadê a fé que se preocupa com a salvação do próximo? Se Raabe fosse membro do Ministério Rio de Promessa, no culto do amigo, que é um culto evangelístico, que é um culto voltado para a salvação, se Raabe fosse membro do Ministério Rio de Promessa, ela traria toda a sua casa para o culto. Muitas pessoas passam o ano inteiro e não ganham ninguém para Jesus. Nós queremos o favor de Deus nas nossas casas, nos nossos cônjuges, na nossa família nós queremos o favor de Deus, mas não ganhamos ninguém para Jesus o ano inteiro. Tem o culto do amigo, não é possível que ela não tenha nenhum amigo na rua, nenhum amigo na empresa, nenhum amigo na escola. E se não temos nenhum amigo, nós somos os mais miseráveis das pessoas nesta terra. Significa que nós somos ermitões e devemos então morar separado. E isso não provém de Deus, porque nosso Deus é um Deus social, de relacionamento. Não é possível que você não tenha amizade com o caixa do seu mercado, com a sua manicure, com o seu cabeleireiro, com o seu açougueiro, com o seu quitandeiro, aquele que entrega alface na tua casa, aquele que, enfim, que tira a água, que tira a luz, aquele que entrega o gás lá, o seu Zezinho, o seu Luizinho. Então, e convide essa pessoa. Raabe tinha uma fé que se preocupava com o próximo. Quarto, a fé de Raabe é uma fé de aliança, uma fé de pacto. Josué capítulo 2, versículo 15 ao 24. Ela então os fez descer por uma corda pela janela para a casa em que residia, estava sobre o muro da cidade. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomaremos o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, deste teu voto, dessa tua aliança, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. Querido, a fé dela é uma fé de pacto, é uma fé de aliança. Chama atenção, olha para o altar. E Deus ama isso. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto, e Deus ama isso. Uma aliança é um acordo, é um contrato entre 2 partes com certas condições que devem ser respeitadas por ambos os lados envolvidos. Na Bíblia encontramos várias alianças divinas entre Deus e o homem. Deus com Noé, Deus com Abraão, Deus com Davi. E no Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus. Agora, ouça, igreja. Em várias alianças, Deus determinou um símbolo
para lembrar o povo daquilo que ele havia prometido. Com Noé, Deus dá o arco-íris como símbolo. Glória a Deus. Com Abraão, Deus dá a circuncisão. Com Israel, no Sinai, ele dá as 2 tábuas aspergidas com sangue. No Novo Testamento, ele dá o pão e o vinho. E no caso de Raabe, os espias lhe instruíram para pendurar um cordão escarlate, ou seja, vermelho, do lado de fora da janela da sua casa, para que quando o exército de Israel tomasse a cidade, o cordão identificaria a casa como todos os habitantes da casa. Esse cordão vermelho lembra o sangue nos umbrais das casas no Egito, quando o anjo da morte visitou todos no Egito. O sangue livrou os crentes, suas casas e suas famílias. Agora quero ministrar a rema, porque até agora é informação, até agora é história. Primeiro, a família de Raabe foi extremamente beneficiada pela fé e ação dela. Tanto que os muros de Jericó caem, mas a casa dela, que é feita no muro, não cai. A casa foi beneficiada fisicamente, como a família foi beneficiada espiritualmente. Toda a família dela foi salva. Através de Jesus Cristo. A maior transação da história. Essa salvação vai alcançar a nossa casa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21. Diz o texto de 2 Coríntios capítulo 5. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui foi a maior transação de toda a história da humanidade. Deus não contabilizou os nossos pecados, mas Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus Cristo e transferiu para nós a justiça de Cristo. Jesus não tinha dívida alguma, mas Ele foi nosso fiador através da nossa fé, através da nossa ação. E através da nossa fé, através da nossa ação, através da fé e ação de Raabe, toda a casa dela foi salva. Toda a nossa casa, toda a nossa família será abençoada e beneficiada pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos que entender isso. Às vezes nós pagamos um preço. Eu tenho visto, a coluna paga um preço. Aquele que é salvo primeiro no lar, na casa dele, ele paga um preço. Paga-se o preço da libertação daquele ente querido. Raabe pagou um preço. Segundo, levou um tempo para se completar a obra de libertação na vida de Raabe. Nós precisaríamos entender isso. Primeiro, ela ouviu falar 40 anos antes. 40 anos Deus estava trabalhando no coração daquela mulher, gerando temor no coração daquela mulher. Segundo, os espias ministraram na vida dela. Terceiro, só se concretizou no livramento na queda das muralhas. Ouça, igreja, nunca acuse ninguém sobre conversão. É obra do Espírito Santo. Não nós. Às vezes nós temos algumas ovelhinhas, que não vou falar ovelhas negras não, mas algumas ovelhinhas na nossa casa, algum ente querido que nos dá mais trabalho. Até mesmo pessoas dentro da igreja, tem umas que nos dá mais trabalho. E algumas requer de nós assim uma graça maior. Tamanho a inconstância da pessoa. Ela fala aquilo, mas ela não sustenta ali 2 horas do que fala. É um tal de sai, volta, igual sanfona. Vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Um momento a igreja serve, tem momento que a igreja não serve, tem momento que o pastor serve, tem momento que o pastor não serve. São pessoas inconstantes. E nós temos que olhar com eles com um óculos chamado óculos da graça. Senão dá vontade de esgoelar. Se for olhar sangue no sangue e olho no olho. Mas nós não somos mais sangue no sangue nem olho no olho. Nós vemos no tempo da graça. E devemos entender que Deus tem uma obra na vida deles. E às vezes essa obra está atrasada. Na vida de Raabe durou 40 anos. 40 anos. Às vezes nós queremos que o nosso filho venha do nosso jeito. O nosso cônjuge venha do nosso jeito. Na minha casa veio primeiro eu, paguei um preço. Depois veio minha mãe. Depois veio a minha irmã. Depois veio o meu pai. Depois veio mais um irmão. E um outro irmão ainda não veio. Mas vai vir. E tenho que entender que Deus tem uma obra nesta família. E Deus está trabalhando na minha família. Deus tinha uma obra na família de Raabe. E Deus estava trabalhando. E levou um tempo para completar a obra, querido. Raabe ouviu falar, mas continuava vendendo o seu corpo. Escute, isso que é interessante. Quando ela ouviu falar e aquilo gerou temor e fé dentro dela, ela continuou com o prostíbulo dela. Ou seja, continuou tendo uma vida errada. Continuou se vendendo. Até o momento dela que chegou e ela se decidiu. Porque chegou o momento que você tem que se decidir. Eu profetizo, você sendo pronto para ouvir e tardio para irar-se. Pois logo, logo você vai ver a obra plena na sua casa. Como foi com Raabe, tenha fé, porque você verá a obra de Deus na tua casa, no nome de Jesus. Não fique nervoso, não se desespere. A obra na vida de Raabe, a obra na vida da família de Raabe demorou, porque também Raabe era inconstante. E às vezes dentro da casa, um é inconstante, às vezes é o marido inconstante, às vezes a esposa é inconstante, e aí exige que os filhos sejam firmes, sendo que o pai e a mãe não é. Sempre falo assim, de quem Deus vai exigir mais? Você que é adulto ou do teu filho que é criança? Mas às vezes o pai exige que o filho seja uma perfeição, e não serão. Deus ama os nossos filhos, Deus tem promessa com os nossos filhos, e Deus cuida dos nossos filhos. Mas eles vão aprontar. E temos que entender isso. Porque se nós compararmos aos nossos filhos na mesma idade, queridos, eles são melhores do que nós. Eles são melhores do que nós. Como pastor? Eles estão dentro da casa do Senhor com essa idade e nós não estávamos. A maioria de nós estava no mundo, na nossa idade. Ah, meu filho tem 10 anos, ele está dentro da igreja. Você com 10 anos estava no mundo. Meu filho tem 15 anos, está dentro da igreja. Você com 15 anos estava no mundo. Então eles são melhores do que nós. Quarto, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Raabe era cafetina, dona de bordel. Deus não olha a qualificação humana como o homem olha. Toda empresa busca os melhores, mas Deus muitas vezes parece que Ele vai buscar os piores. Te provo que Deus busca os piores. Deus buscou eu, Deus buscou você dentro da nossa casa. Os homens buscam dons, atributos, qualidades. Deus busca coração sincero, como de Davi, como de Raabe, como de Paulo. Lembra que Paulo matou até Estevão, estava lá apedrejando Estevão, e Deus tem um encontro com Paulo e Deus muda a sorte de Paulo. Meu Deus, qual a conclusão disso? Raabe foi uma mulher de coragem em suas decisões. Ela optou em prol do reino quando precisava. Você já pensou se um daqueles parentes comunicasse ao rei o que estava acontecendo? Olha aqui para o altar, uma das maiores dificuldades é guardar segredo em família. Raabe tinha uma família, ela tinha um bordel. Ela se posicionou.
Você imaginou se uma das empregadas, funcionárias dela, entre aspas, saísse dando a língua como cliente, e o cliente, soldado ali, fosse e falasse para o rei? Você imagine se um irmão, alguma briguinha entre família ali, fala, não, agora eu vou descontar, Raabe brigou comigo, Raabe não deixou mistura para mim, Raabe puxou meu tapete, vou entregar ela para o rei. Ela confiou no Deus de Israel só de ouvir falar. Que mulher, igreja. Agora ouça, a fé se manifesta em toda a personalidade, ou seja, a fé se manifesta em toda pessoa. Toda pessoa tem fé, até o ateu ele também tem fé. Todos. Mas a verdadeira fé que agrada a Deus envolve todo o nosso ser. Envolve a nossa mente, que é instruída, envolve as nossas emoções, que é estimulada, e envolve as nossas decisões, a nossa vontade, baseada em obediência. Raabe sabia que Deus era o Deus verdadeiro. Sabia, então mente. A mente dela tinha se rendido a Deus. Chama atenção, estou concluindo. Isso é resposta pela sua inconstância. Isso é resposta pela minha inconstância. O nosso problema é que parte de nós crê em Deus. O ímpio, o ateu, que tem fé, em alguma coisa ele acredita. Então, se ele acredita em alguma coisa, querido, ele tem uma pequena fé. Só a fé dele não está canalizada no Deus verdadeiro. Agora, por que nós, muitas vezes, estamos aí com a luta travada e o milagre não acontece? Se nós temos fé em Deus. Sim, temos fé em Deus, mas vamos lá. Raabe sabia que Deus era um Deus verdadeiro. Ou seja, a mente dela não titubeava. Olha as atitudes dela, a mente dela, ela creu. E ela exercitou a fé dela, segundo aquilo que ela cria. Por isso Paulo fala, nós temos que renovar a nossa mente. E não vos conformeis com este mundo, mas somos transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada em Deus. Raabe sabia que Deus era o Deus verdadeiro, então a mente dela tinha se rendido a Deus. Raabe temeu por si e por sua família. Temor é uma emoção. Ela temeu. Então a mente de Raabe estava voltada para Deus. As emoções de Raabe estavam voltadas para Deus. Raabe implora para a salvação dela e da sua família, ou seja, a vontade dela estava voltada para Deus. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E olha que nós temos recebido de Deus. E por que o favor de Deus não se manifesta às vezes da nossa vida? Porque parte nossa crê e parte não crê. Raabe, a mente dela cria. Raabe, as emoções dela cria. Raabe, a vontade dela cria. Todo o ser de Raabe estava envolvida com Deus, com fé. Toda a personalidade de Raabe estava alinhada à vontade de Deus, vontade de Raabe, alinhada. Vontade de Deus é que a pessoa crê que só existe Deus. A mente dela acreditava que só existe o Deus verdadeiro, alinhado. A mente de Deus é que as nossas emoções acreditem em Deus. As emoções de Raabe, ela temeu. Temer a emoção, estava alinhada com Deus. A vontade de Deus é que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Jesus falou assim, ó, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que direis ao Pai, ele vos concederá. Ou seja, a nossa vontade alinhada com Deus. Às vezes, querido, a nossa mente está alinhada com Deus, mas a nossa vontade não está. Às vezes nós viemos para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja, mas nossa vontade é não querer vir para a igreja. Às vezes, querido, a nossa vontade não quer perdoar. Queremos justiça. Mas a vontade de Deus aqui nós perdoemos. E quando nós perdoamos, nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. Às vezes, querido, as nossas emoções
Não encontramos emoções que queremos dentro da igreja, mas encontramos muitas emoções que nós queremos lá fora. Mas diz a Bíblia que as emoções de Raabe estavam alinhadas em Deus. Todo o ser dela estava envolvido em Deus. Daí você compreende o porquê dela entrar na genealogia de Jesus, gerando Boaz. Simplesmente Raabe. Que lindo que Deus não acusa o fato dela ser prostituta e ser meretriz. Ou seja, começou uma história nova com Deus. Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Que mulher! Como ela também nós podemos ter um nome, não na árvore genealógica de Jesus, mas um nome na lista, escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você for pegar Mateus capítulo 1, está mostrando a árvore genealógica de Jesus. Jesus é nosso irmão mais velho. E você é a irmã ou irmão mais novo de Jesus. E o nosso nome pode também estar escrito nos céus, no livro da vida do Cordeiro. E eu creio que toda a nossa casa, conforme diz a Bíblia, também vai ser alcançada por Deus em nome de Jesus. Porque Deus também tem essa obra conosco. Quando você olha para Raabe, e eu concluo aqui, pessoal do louvor, quando você olha para Raabe, você fala, nossa, tem esperança para mim. Quando você olha para Raabe, e você olha para a nossa casa não é nem melhor e nem pior do que a do Raabe. Quando você olha para Raabe, você fala, nossa, se Deus fez uma obra naquela casa, Deus também pode mudar a minha história e fazer uma obra na minha casa, na minha vida, na minha família. Baixa a tua cabeça. São 10:09. Temos tempo. Eu não sei a tua história. Deus sabe. O que eu sei é que Deus quer fazer obra semelhante na tua vida. Deus foi na vida daquela mulher, mudou a vida daquela mulher, mudou a história daquela mulher. E o mais lindo é que mudou a história de toda a família daquela mulher. Ouça o que o Espírito diz, toda aquela casa era beneficiada pela zona, pelo dinheiro do prostíbulo. Toda aquela casa era beneficiada. E Deus mudou a história de toda aquela casa. Deus quer fazer isso. Mas necessário nós temos o Senhor da mudança, o Senhor do conserto, o Senhor de toda a misericórdia, o Senhor que fez os céus e a terra. Porque você falou comigo, nosso Deus é Deus em cima nos céus, mas Deus aqui embaixo na terra. Cabeça baixa. Tem alguém aqui que está conosco, ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Levante as tuas mãos, eu quero orar por você, para que Deus venha mudar a tua vida, mudar a tua sorte. Só levante a mão para cima. Tem alguém que não aceitou Jesus e deseja aceitar hoje? Amém. Pode abaixar a mão. Amém. 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 Depois eu vou orar por você. Senhor, eu apresento os teus filhos, filhos amados aqui, Senhor, que foram ministrados pelo poder da tua palavra. O Senhor tem todo o poder em cima nos céus e aqui embaixo na terra. Sustenta os teus filhos, troca circunstância, muda situações, Pai amado. Se for necessário, injeta-nos fé, Pai amado, uma fé verdadeira, Senhor amado, que nós queremos todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, nos teus pés, para te adorar e ser abençoado por ti, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Irmão, não se envergonhe, vem aqui. Eu quero orar pela tua vida. Você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se alguém está com Ele, acompanhe Ele. Vem aqui na frente. Dá um fundinho aí no teclado. Oh, Senhor. Vem aqui. Eu fiz essa oração há quase 23 anos atrás. E eu descobri que Deus é Deus mesmo em cima nos céus e Deus é Deus mesmo aqui embaixo na terra.
E eu creio que Deus te ama muito, tem um plano com a tua vida. E Deus está me mostrando aqui que você tem história de fracasso, de angústia, de dor. Mas Deus quer mudar isso na tua vida. E Deus vai mudar hoje. Repita comigo uma pequena oração, curtinha. Só eu vou falar no microfone. Você vai falar aí. Fala assim: Pai, venho diante de Ti, por livre e espontânea vontade, para aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Deus, perdoa todos os meus pecados, os conscientes e os inconscientes. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro e pega todos os meus pecados, lança no fundo do mar de esquecimento e escreve uma nova história, um novo tempo para minha vida, pois eu aceito o sacrifício do teu filho na cruz. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Cumprimenta ele, abraça esse irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Repita comigo: Deus é Deus em cima nos céus, mas também Ele é Deus aqui embaixo, na terra e na minha vida, na minha casa, na minha família, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Usando em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem. Te cercam, toda hipocrisia vem à tona te consertar. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz daquele dia dará a sentença. Céu ou inferno com a tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, começando as vestes, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar.
adorar. Aleluia. E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Ele vem. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O santo em todo tempo, fora e dentro.
recebe o teu alimento, Senhor.